Novidades no Corinthians, pessoal. Matias Rojas tem grandes chances de ir a campo amanhã contra o América. E não é só o Matias. Bruno Maziotti faz testes finais com o Renato Augusto e pode ser outra novidade que pode estar em campo contra o América na Copa do Brasil. E as reviravoltas com os reforços Marlon e o Wendel, que tem chances agora sim de ser os novos jogadores do Corinthians. E a polêmica aí entre Roger Guedes e Luxemburgo. Vamos esclarecer tudo para vocês e contar com todos os detalhes agora no canal do Corinthians Janeiro, logo após a vinheta. É do time do povo, vai do Coringão! Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corinthians Janeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Corinthians todos os dias atualizadas para vocês. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes sobre o mercado da bola aí, com o Marlon e o Wendel, que teve uma reviravolta e podem ser sim jogadores do Corinthians, tá, pessoal? Então fiquem aí até o final desse vídeo. E sem mais delongas, já vamos iniciar o vídeo de hoje falando do nosso primeiro reforço, Matias Rojas. A situação do Matias Rojas atual é a seguinte: o Corinthians lida com alguns problemas burocráticos, chegada de documento do atleta, e o Timão corre contra o tempo para inscrever o jogador para ele já jogar amanhã contra o América lá em Belo Horizonte, tá, fiel? Então o Corinthians está aí nessa corrida contra o tempo para inscrever o jogador o mais rápido possível, já para ele poder estrear com a camisa do Timão. Vale destacar que, independente se o Corinthians conseguir registrar o jogador ou não, o atleta vai viajar junto com o grupo do Corinthians para Belo Horizonte para enfrentar o América. O jogador vai estar no vestiário junto com o jogador, já para ir conhecendo o grupo, fazendo amizades, aquela quebra de gelo, tá, fiel? Mas aí a notícia atual do Matias Rojas é que o Corinthians corre contra o tempo e a expectativa é que ele estreie já amanhã contra o América, que vai ser de grande ajuda para nós. Vale lembrar que o Matias Rojas já estava jogando em alto nível no Racing. O jogador está em plena forma física. Caso o Corinthians consiga registrar o atleta, é só dar uma camisa pro cara e jogar, porque as suas condições físicas estão ideais para jogo, tá, fiel? Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião, porque ainda falando sobre jogadores e uma possível volta, é sobre o R8, o Renato Augusto. Renato Augusto que está de volta aí, já está treinando com o elenco do Corinthians e pode ser novidade, fiel, já na partida de amanhã também contra o América. Vale lembrar que não está definido, tá? Renato Augusto ainda vai passar por uns testes finais hoje com o Bruno Maziotti, para aí sim o Bruno Maziotti vai ver se o atleta tem condições de ir para jogo ou não. Independente se o Corinthians consiga colocar o Renato Augusto à disposição do Vanderlei Luxemburgo, o atleta não deve iniciar a partida jogando, até pela falta de ritmo de jogo. Vale lembrar que o Renato Augusto aí teve uma contusão na sua panturrilha, um edema na panturrilha esquerda, e já está de fora do Corinthians aí há mais ou menos 5, 6 partidas. Então o atleta não deve iniciar a partida jogando pela falta de ritmo de jogo, mas deve entrar aí nos 15, 20 minutos do segundo tempo, dependendo de como estiver a situação do jogo. Porém, a expectativa do Renato Augusto ser relacionado para a partida de hoje é enorme. E venhamos e convenhamos, né, fiel? O Renato Augusto é uma peça fundamental no meio-campo do Corinthians. Existe um Corinthians com Renato Augusto e um Corinthians sem Renato Augusto. Existe um Corinthians quando o Renato Augusto está bem e um Corinthians quando o Renato Augusto está mal. Quando o Renato está em campo e não consegue ser produtivo, o Corinthians automaticamente não joga bola. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Bragantino. Então vamos torcer aí que o Renato Augusto esteja à disposição e esteja num dia inspirado, porque é o nosso principal criador de jogadas. Renato Augusto,
além da criação de jogada, ele tem um ótimo arremate de fora da área que pode nos ajudar muito nessa partida contra o América, lá em Belo Horizonte. Mas comentem aí, fiel, porque a sua opinião aqui no canal do Corintianeiro é de grande importância para nós e eu respondo todos os comentários sem exceção, tá, fiel? Agora falando sobre o mercado da bola aí, tá? Falando sobre o volante Wendel do Zenit, teve uma reviravolta, tá, pessoal? O Corinthians tem a chance sim de contar com o Wendel, porém continua não sendo fácil. O volante já foi sondado pelo futebol brasileiro por várias e várias vezes, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, que já tentou comprar o volante várias vezes, e outras tentativas de empréstimo, e o Zenit nunca abriu mão desse atleta, tá? Porém, o Corinthians fez uma proposta oficial para o jogador. O Corinthians apresentou essa proposta também para o Zenit, tá? Mesmo sendo difícil, porque o Corinthians aposta em sua boa relação com o clube russo para tentar um empréstimo do jogador e pode ser que consiga sim. Só nesses últimos tempos o Corinthians negociou com o Zenit o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o volante Duqueiroz, o atacante Mantuan e vendeu recentemente agora 50% dos direitos federativos do atacante Pedro, a nossa joia aí, por 9 milhões de euros, equivalente a 30 milhões de reais. Uma banana de preço pelo o que o jogador destaca, pelo que o jogador produz. Então o Corinthians criou esse vínculo com o Zenit, uma ótima parceria com o clube russo aí, e o Corinthians aposta que essa boa relação pode ajudar ao Wendel vir para o Corinthians. Informação importante, fiel, caso o Zenit aceite essa proposta de empréstimo, será por um contrato de 1 ano e o Wendel vê o Corinthians com bons olhos, tá, fiel? Isso que é grande e importante em qualquer negociação. A vontade do jogador ela é predominante, porém existe um vínculo contratual e se o Zenit recusar, não há nada o que se fazer, até porque o preço de compra pelo Wendel é de 17 milhões de euros, equivalente aí a 50 milhões de reais. Mas comentem aí, fiel, porque eu quero saber a sua opinião, porque a próxima notícia ainda é sobre o mercado da bola. O Marlon do Shakhtar também recebeu uma proposta oficial, em caráter oficial do Corinthians, tá? E viu o Corinthians sim com bons olhos, porém a situação do Marlon é um pouco diferente. O jogador está no Shakhtar, ele pode solicitar perante a FIFA a cláusula de guerra e sair totalmente de graça. O Corinthians trazia o jogador apenas por luvas, um tempo de contrato e um bom salário, tá? Porém, o jogador deixou claro, ele gostou da proposta oficial do Corinthians, tá, pessoal? Informação importante. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, tá? Ele gostou da proposta do Corinthians e as palavras do zagueiro de 27 anos foram as seguintes: a minha preferência é continuar na Europa. Estamos com a janela de transferência aberta. Eu vou aguardar mais alguns meses. Se não houver propostas da Europa, eu posso aceitar sim a proposta do Corinthians. Então, informações importantes aí. Caso o Marlon não receba nenhuma proposta da Europa, deve ser sim aí um novo zagueiro do Corinthians, até porque o Corinthians tem perspectivas de venda aí pelo zagueiro Murilo e por isso a busca de um zagueiro no mercado, fora que estão cogitando também que o Gil pode deixar o Corinthians antes mesmo do vencimento do seu contrato em dezembro. Mas comentem aí, fiel, que como eu disse aqui, eu vou responder todos os comentários e eu quero saber muito a sua opinião, tá? Agora trazendo sobre a última notícia, é sobre o Roger Guedes. Roger Guedes que recentemente deu uma declaração polêmica aí, falando que o time está desorganizado, que o time é na base do chutão, que é na base da sobra, aquilo que vocês todos já viram. A grande questão é que muitos inscritos estão me perguntando: Corintianeiro, olha só o que o Roger Guedes fez, o Roger Guedes deveria ser afastado, o Roger Guedes vai fazer o Corinthians perder o vestiário, as coisas já estão ruins, imagina se o Corinthians perder o vestiário, pessoal. Primeiro,
Quem tem que ser afastado, ou melhor, ser mandado embora, é o Vanderlei Luxemburgo. O Roger Guedes, ele é responsável por metade dos gols do Corinthians. Se não fosse o Roger Guedes, se não fosse a individualidade do Roger Guedes, o Corinthians hoje aí poderia estar na lanterna do Brasileirão. Você sabe que é um jogador ser responsável por mais da metade dos gols do Corinthians é muita coisa. Ele chamou a responsabilidade para si. Ele é um jogador chato, ele é fominha, ele reclama de tudo, ele é aquele não me rela, não me toca, mas é um bom jogador e é o que está resolvendo para nós. Mesmo que ele esteja aí 6 jogos sem marcar, é o nosso principal jogador hoje, é o nosso jogador de melhor fase no elenco. E, com todo respeito ao Vanderlei Luxemburgo, o Roger Guedes tem total razão. O Corinthians deixou de ser produtivo. Ah, mas como assim, corintianeiro? O Corinthians já não estava jogando bem. Fiel, os números do Vanderlei Luxemburgo são piores que o do Silvinho. Sim, os números do Vanderlei é pior do que o Silvinho. Os números do Vanderlei é pior do que o do Lázaro. Que o Vitor Pereira não vamos nem comentar, porque nos últimos tempos o melhor técnico que passou no Corinthians foi o Vitor Pereira. Então os números do Vanderlei Luxemburgo é pior que todos os últimos técnicos que o Corinthians teve. São apenas aí 3 vitórias no Brasileirão só. A gente ganhou, se não me engano, contra o Santos, contra o Cruzeiro e o Fluminense. Mas nenhuma vitória, tudo derrota. São 16 jogos com 8 derrotas. E o time está desorganizado sim. Porque por mais que esse elenco seja ruim, é um elenco que não tem preparo físico, porque o seu preparador físico, Antônio Melo, não consegue dar condição física para esse jogador. É um elenco que não chuta gol, é um elenco passivo, um elenco que espera o jogador jogar. Até o fator Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu, porque antes a gente era invencível na Neoquímica Arena. A desorganização em campo, ela é total. Então, para que o Corinthians evite aí de se afundar na zona de rebaixamento e não conseguir mais sair, vamos fazê-lo certo. O quanto mais cedo, melhor. O Corinthians dispensar o Vanderlei Luxemburgo e trazer uma nova comissão técnica em que trata o preparo físico com mais profissionalismo, com todo respeito ao Antônio Melo. O Antônio Melo já está com idade muito avançada. É diferente daquele Antônio Melo lá de 1998, na época do Vanderlei Luxemburgo. Até o próprio Vanderlei. Então o Corinthians tem que pensar em renovação sim e contratar um técnico e uma comissão técnica de acordo com a grandeza do clube. Tá? O quanto antes, melhor, para que não seja tarde demais, tá, fiel? Mas comentem aí que a sua opinião é de grande valor aqui para o nosso canal. O meu muito obrigado pela sua presença, fiel, obrigado mesmo. Não esqueçam aí de se inscrever e deixar o seu like e vai Corinthians!